Vimos domingo passado sobre a presença do Rei entre nós, e hoje nós vamos pensar sobre o carpinteiro que mudou o mundo, o verdadeiro guia espiritual, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos abençoe nesse tempo de reflexão. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos pedir que Deus nos abençoe nesse tempo em que vamos meditar na palavra dele. Senhor, nosso Deus e Pai, somos completamente incapazes de compreender toda a Tua boa vontade para as nossas vidas, se não for a obra do Teu Santo Espírito em nós. Sabemos, ó Deus, que esse momento de entrega da mensagem não é um momento de persuasão humana, do uso do intelecto apenas, mas é, ó Deus, um momento especial em que o Teu Santo Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o momento em que o Teu Santo Espírito nos convence da nossa filiação contigo. É o momento em que o Espírito Santo nos chama a uma mudança para melhor, enche o nosso coração de esperança, de alegria, paz, da certeza de que não estamos sós. E é por isso que nós pedimos, ó Deus, pedimos que o Teu Santo Espírito aplique esta palavra aos nossos corações. Nós que estamos aqui no privilégio desta manhã tão bonita que o Senhor nos dá, aqueles que estão distantes acompanhando o culto pela internet, que o Senhor toque cada coração, para a glória do Senhor, para a honra do Teu próprio nome, para que o Teu reino se manifeste de maneira clara, perceptível, pois nós carecemos muito da graça do Senhor sobre nós. E por isso, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse é o nosso tema, o carpinteiro que mudou o mundo, o verdadeiro guia espiritual que é Jesus Cristo. O nosso texto, vamos ler juntos, é esse, Mateus 7, 28 e 29. Não estranhe que está em inglês embaixo, é porque no segundo culto teremos irmãos dos Estados Unidos aqui conosco, e eu facilitei a vida para eles aí, tá bom? Então vamos lá. Vamos ler juntos Mateus 7, 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Eu não sei se você já se sentiu perdido, mas tem uma sensação horrível, é de estar perdido. Eu me lembro de uma viagem que eu fiz ao exterior, está fazendo 20 anos, e há 20 anos atrás, viajar ao exterior, num país, uma língua distante, não tinha GPS, há 20 anos atrás, e não tinha celular. Então, vou repetir para você entender, tem algumas pessoas que não têm a menor noção do que é viver sem GPS e sem celular. Mas há 20 anos atrás, você viajar para fora do Brasil, um país de língua completamente estranha à sua, sem GPS, sem celular, era um exercício de fé. Era um exercício de fé. Ainda mais que, naquela época, eu tinha que pregar em algumas igrejas, em cidades diferentes, né? E aí, meu amigo, aquele mapa enorme, que rua é essa? Né? Que avenida é essa? E às vezes você se perde. Graças a Deus, existia uma coisa naquele país, que é a salvação da pátria de qualquer um de nós, que se chama McDonald's. Você entra num lugar de língua estrangeira, chamado McDonald's, e aponta para o cartaz. Fala, pronto, seus problemas acabaram. Ele sabe que o combo número 1 é o que você quer comer. E aí você paga e o problema está resolvido. Nós estamos caminhando no meio de uma geração que está perdida. Uma geração que está perdida nos seus sentimentos. Uma geração que está perdida fisicamente. Uma geração que está perdida socialmente. Mas uma geração que está perdida, acima de tudo, espiritualmente. E muitas vezes nós nos sentimos assim também, indecisos. Muitas vezes nos sentimos sem saber qual o melhor caminho para a nossa jornada, onde, quando e como devemos tomar as decisões que temos que tomar. E é nesse momento em que precisamos trazer ao nosso coração os nossos pilares de fé, aquilo que nos traz segurança, que nos orienta, que nos dirige no meio da turbulência, do nevoeiro, no momento em que você para e pensa onde eu devo ir, para onde eu devo caminhar e como resolver essas questões que estão aí. Esses são os momentos em que a fé faz toda a diferença. Nós vivemos numa sociedade que diz, não se preocupe,
Entregue-se aos instintos, deixa a coisa fluir, né? Deixa um dia depois do outro, mas viva ele intensamente, a proposta hedonista. Viva o prazer intensamente, entregue-se ao prazer, seja irresponsável. Nós sabemos que esse não é o caminho. Dr. Martin Lloyd-Jones faz uma pergunta: o que é o homem? Ele diz: o homem é uma mera coletânea de impulsos e instintos, diz o Dr. Martin Lloyd-Jones, pastor em Londres por muitos anos, em Westminster. Ele diz: não, o homem não é uma mera coletânea de impulsos e instintos, ele é algo infinitamente maior, algo incomensuravelmente mais vasto. É uma alma imortal, dotada do poder de ordenar e controlar estes impulsos e instintos, colocando-os ao seu serviço e uso, ao invés de ser escrava, esta alma, dos mesmos. Então o homem precisa se reencontrar na direção da sua própria vida, segundo a graça de Deus. Se tem uma coisa que a graça de Deus faz na vida do ser humano, é resgatar o senso de orientação. O homem está perdido sem Deus, nada que ele faça, nenhuma filosofia, nenhuma boa obra poderá salvá-lo. O homem negou a comunhão com aquele que lhe traz equilíbrio, sobriedade, sabedoria, e ele só vai reencontrar equilíbrio, saúde, alegria, sobriedade, decisões corretas em Deus. E tudo que o homem fizer, até para tentar buscar a Deus, vai laborar em erro, se não for a graça de Deus atingindo o seu coração e dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Muitos líderes espirituais passaram, nós acabamos de ver o vídeo de alguns deles, alguns até que anunciavam, que apontavam, que pareciam mensagens cristãs. Você tem um Jim Jones que levou centenas de pessoas à morte, ao suicídio na América Latina. Acabou de passar o vídeo dele aí. Ao suicídio. Você tem um David Koresh, que acabou de passar o vídeo dele aqui, que levou centenas e dezenas de pessoas à morte nos Estados Unidos. Também com uma mensagem, entre aspas, que parecia cristã. Você tem a ideologia de um Adolf Hitler, que levou uma nação inteira e matou milhões de judeus por uma ideologia política. Você tem um Stalin, que matou milhares e milhões de pessoas por uma ideologia política. Você tem um regime cubano, que tem matado ao longo de anos e anos, centenas de pessoas, ninguém fala nada. Mas são regimes autoritários, políticos. Você tem uma Venezuela passando fome, temos irmãos da Gávea passando necessidade, morando na Venezuela hoje. Quer saber a realidade daquele regime? Ligue para os nossos irmãos da Gávea que estão lá. Pergunte para eles o que é todos os dias sair peregrinando atrás de um saco de arroz, um litro de leite. Então, ideologias políticas fracassaram, propostas de líderes religiosos fracassaram ao longo da história. Propostas de uma vida pautada no sucesso econômico fracassaram. Culturas e ideologias foram jogadas no lixo. É só você ler com transparência a história, você vai ver. Então o homem fracassou, e o homem precisa ter humildade para dizer, depois de 21 séculos, e era cristã, não estou nem contando a anterior, o homem tem que ter a humildade para dizer: nós fracassamos num projeto sem Deus. Mas o homem é arrogante demais para dizer isso. O homem é arrogante demais e vai continuar tentando construir caminhos sem Deus, porque ele é espiritualmente rebelde. Espiritualmente rebelde. E isso é o homem. Então, ele corre atrás dos seus instintos. Naquela época não era diferente. O texto diz que as pessoas compararam Jesus com os escribas. Quem eram os escribas? O texto vai dizer que quando Jesus acabou de proferir as palavras, as pessoas estavam impressionadas, acabamos de ler o texto, com a sua autoridade, porque ele falava não como os escribas. Quem eram os escribas? Os escribas eram os responsáveis por estabelecer leis religiosas. Por 500 anos, você tem uma nação perdida. Lembre-se que Israel é dominado por 500 anos antes da vinda de Cristo Jesus, está completamente dominado. Não há governo, não há autoridade,
não há soberania nacional. Então é um país sem futuro, esperando o Messias. Eles se firmam então na religiosidade. A religiosidade se torna um poder político, econômico poderoso. E dentro disso, há alguns líderes. E dentre esses líderes, os escribas. Você tem duas classes de escribas. O escriba que é jurista e o intérprete da lei. E o escriba, ele começa a escrever leis religiosas contrárias à palavra do Senhor. O problema está aí. Então, eles não eram apenas expositores estudiosos da lei. Eles criaram uma outra lei religiosa a partir do Antigo Testamento. Então, começaram a criar leis absurdas, leis em que o povo não conseguia cumprir, leis que o povo se sentia oprimido, e a religiosidade, ao invés de libertar, ela oprimia. Ao invés de aproximar, ela distanciava. E as pessoas se sentiam assim, aprisionadas na sua espiritualidade. Falaram para elas que elas tinham que cumprir ritos, fazer uma série de rezas repetidas, tinham que cumprir ritos criados por homens. Os escribas eram especialistas nisso. Eles tinham tanta autoridade que diz Merlin Tinning o seguinte: ao citar uma frase da época dos escribas, a frase é essa: é mais culpado aquele que ensina de uma forma contrária aos preceitos dos escribas do que de uma forma contrária à própria Torá. Importava mais para eles, na época, obedecer ao ensino dos escribas do que a Torá, porque os escribas ensinavam o povo que o povo não poderia ter acesso à lei, à Bíblia, à Torá, a palavra do Senhor, porque o povo não sabia interpretar. Vocês já viram isso em algum momento ao longo da história? Não é dado à pessoa comum ler a Bíblia e interpretar, deixa que só os escribas podem fazer. Lá em Roma tem uma igreja enorme construída nessa mesma filosofia. E aí, as pessoas então olhavam para os escribas com medo, sabendo que aquela lei tinha sido criada por homens, tinham medo a si mesmo de desobedecê-la. Mas aí vem Jesus Cristo. E o texto que nós estamos acabando de ler aí é o texto que encerra o Sermão do Monte. As multidões ouviram o Sermão do Monte e as multidões estão encantadas com a palavra de Jesus. Porque a palavra de Jesus, como verdadeiro guia espiritual, trouxe tanto impacto. A primeira coisa que a gente percebe é que ele tinha autoridade porque ele era Deus mesmo. A autoridade da palavra de Cristo vinha do seu próprio ser. Ele era o Deus vivo, encarnado entre o povo. Então, o nosso guia espiritual, meus amados irmãos, não é nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum apóstolo. O nosso guia espiritual é Jesus Cristo. O pastor da igreja presbiteriana é Jesus Cristo. Quando a gente diz pastor Leonardo, pastor Alexandre, pastor Duzi, pastor Índio, nós somos copastores. Porque o pastor da igreja é Cristo. Ele é o guia espiritual. Ele é infalível. Ele é santo. Ele é puro. A palavra é dele. O dinheiro é dele. A igreja é dele. Tudo é dele. E nós estamos aqui servindo a ele. Qualquer um que pregar outro evangelho deve ser rechaçado. Porque quem manda na igreja é o cabeça, e o cabeça é Cristo. Qualquer igreja que coloque outro cabeça está equivocado. Tem muitos ministérios aí, ministério fulano de tal, ministério Beltrano, ministério Ciclano. Aqui o ministério é de Jesus Cristo. Ele é o dono do ministério. Ele é o líder. Ponto final. Fazemos o que a palavra dele manda, porque ele é. Por isso que a autoridade dele é inquestionável. Por isso que a igreja persiste. Por isso que a igreja cresce. Por isso que a igreja abençoa, porque ela sabe quem é o seu líder. Ele é o Deus vivo que habitou entre nós, cheio de graça e glória. Ele veio para nos resgatar. Ele tem projeto para as nossas vidas. Nada que pudéssemos fazer poderia nos reconciliar com Deus. Então Deus mesmo vem para nos resgatar. Deus mesmo se encarna. E Ele vem para romper com os laços de uma falsa espiritualidade e inaugurar a nova aliança. Tudo que é falso,
quando colocado à luz, ele se manifesta. E o texto é fantástico, porque a Bíblia vai nos contar que Jesus Cristo, quando fala da doutrina, observe a doutrina do Sermão do Monte. A doutrina do Sermão do Monte, ela não é agressiva. A doutrina do Sermão do Monte, ela é uma doutrina leve, mas ela é dura. Ao mesmo tempo em que ela não é agressiva, ela é incisiva. O Sermão do Monte não negocia valores. Jesus Cristo não negocia valores. Seja a sua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso é do diabo. Eu sei, tem algumas pessoas que morrem de medo quando a gente fala de diabo. Tem gente que não gosta, me desculpa, mas é o que Jesus fala. Nós precisamos resgatar essa simplicidade do Evangelho, dizendo que cada um tem a liberdade de entrar na presença do Senhor e de ouvi-lo. E ele, ao dizer isso, ao revelar isso, ele tira todo o relativismo dos escribas, todo o relativismo daquele ensinamento em que para uns tinha um peso, para outros outro, porque esta é a falsa religiosidade, que trata pessoas de maneira diferente. A falsa religiosidade, ela trata pessoas de maneira diferente. Se a pessoa é importante na sociedade, tem um peso. Hoje mesmo, infelizmente, pela manhã, eu tive acesso a uma informação pelo Facebook de uma pessoa que confundiu os ensinos bíblicos, dizendo assim: eu fui tomar café com a presidente, eu fui não sei o que com os políticos, que a gente tem que orar pela nação. Eu quero dizer para essa pessoa, que é um grande líder espiritual no Brasil, o seguinte: entendeu errado a Bíblia. Uma coisa é orar pelas autoridades, outra coisa é denunciar o erro. Ao se denunciar o erro, não se vai contra a palavra de Deus. Jesus Cristo é claro com relação a isso. Então, há o 2 pesos e 2 medidas. Para uma ovelha simples na igreja, o peso da lei. Mas se há uma pessoa importante na sociedade, temos que orar, temos que abençoar. Está equivocado. Jesus foi exatamente contra isso. E por isso os multidões olhavam para Jesus e diziam: esse evangelho liberta. Porque ele não tinha 2 pesos e 2 medidas. Por exemplo, para Jesus Cristo todo pecado é igual. O único pecado sem perdão que Cristo falou foi a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então o Senhor Jesus não negociava esses valores e ele veio para curar. Enquanto os escribas colocavam mais peso, mais enfermidade na vida das pessoas, Jesus Cristo trazia cura espiritual, cura física, cura emocional. Jesus Cristo veio para curar, Jesus Cristo veio para resgatar, Jesus Cristo não veio para criar uma série de normas, de dogmas religiosos, ele veio para se relacionar com as pessoas, e se relacionar em amor, e nos ensinar a relacionar em amor. E o relacionamento em amor é um relacionamento contra a hipocrisia. E é maravilhoso quando nós olhamos a palavra do Senhor, quando ela nos liberta, e ela vem de Jesus Cristo. O Jesus Cristo que perdoa é o mesmo que condena. O Jesus Cristo que perdoa aqueles que estão sendo mal dirigidos é o mesmo que condena aqueles que são mal intencionados. O Jesus Cristo que entra para ensinar na sinagoga é o mesmo Jesus que entra para revirar as mesas dos vendilhões do templo. Então ele não é só carinho, ele também é manifestação de justiça. E por isso os escribas não aguentavam, e o povo, quando ouviam a palavra de Jesus, falava assim: como ele liberta, como ele é equilibrado, como ele é maravilhoso. E a outra característica é que ele vem para deixar as pessoas maravilhadas com a sua doutrina. Percebam, Jesus Cristo não veio para deixar as pessoas maravilhadas, no texto, com a sua pessoa, mas com a sua doutrina. Um dos equívocos da falsa religiosidade é quando você confunde uma coisa com a outra. Muitas das lideranças religiosas estão equivocadas porque elas acham que o seu egocentrismo, o seu ministério, percebam, o seu ministério, quando alavancado a publicidade maior, ele está cumprindo um desígnio de Deus. Existe uma diferença enorme entre o ministério do homem e a doutrina de Deus. A glória dos homens e a glória de Deus.
Tem muita gente pregando um falso evangelho para a sua própria glória pessoal, quando o que deveria estar fazendo é pregando o evangelho para a glória de Cristo. A doutrina é de Cristo. E as pessoas estavam maravilhadas com a doutrina de Cristo. A sua autoridade vinha de uma doutrina limpa, pura. Hoje à noite nós vamos falar sobre doutrina. A propaganda do Sermão da Noite, que é no mesmo texto. E nós vamos mergulhar sobre os aspectos doutrinários de Jesus Cristo. Então as pessoas olhavam para Jesus e falavam: que doutrina é essa? Eles não olhavam e falavam assim: que homem lindo é esse? Mesmo porque Jesus não era bonito fisicamente. Diz Isaías que ele era um homem comum. Ele não entrava num lugar público e as pessoas falavam: que homem bonito. Muito pelo contrário, ele entrava e ninguém nem olhava para a beleza dele. Então as pessoas não estavam maravilhadas com a sua beleza física, com o seu porte físico. As pessoas não ficaram maravilhadas com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo transparecia alguma coisa diferente com a sua roupa, por exemplo. Olha a roupa dele como é linda, ou olha a roupa dele como ele é humilde, porque tem gente que tem orgulho da sua humildade. Vou repetir, tem gente que tem orgulho da sua humildade, tem gente que acha que liderança espiritual tem que ser de milionários. Tem um vídeo aí na internet de um sujeito que se diz Jesus Cristo, não sei se vocês já viram, né? E ele se diz Jesus Cristo, aí ele chega na igreja lotada, ele mora em Miami, mora bem, né? Ele diz: eu sou Jesus Cristo, a igreja dele está lotada. E ele diz assim: e hoje eu comprei um Rolls Royce Phantom, e a igreja: aleluia, glória a Deus. Já pensou? Né? Esse é um equívoco. Outro equívoco é o outro extremo, é achar que liderança espiritual só vale quando é paupérrima. Onde é que o líder espiritual mora? Em Copacabana? Não vale. Onde é que mora? Lagoa? De jeito nenhum. Onde é que mora? Mora lá depois do Deus me livre. Ah, agora sim. Agora é espiritual, porque é pobre, porque não come nada, anda a pé, está maltrapilho. Aí é espiritual. E outro diz: não, espiritual é quem mora na cobertura mais cara do Rio de Janeiro. Nenhum nem outro. Não se julgava espiritualidade em Cristo Jesus por sua aparência externa. Porque Jesus maravilhava as pessoas com a sua doutrina. E os escribas é que se importavam com a aparência exterior. Os fariseus é que se importavam com a aparência exterior. Cristo falava ao coração e continua falando. Por isso, ele vem para deixar todos maravilhados com a sua doutrina. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o guia espiritual que se chama Jesus. Precisamos voltar os nossos olhos para quem é o supremo pastor das nossas almas. O século 21 é uma grande armadilha para discutirmos uma religiosidade sem Cristo. O século 21 é uma grande armadilha para discutirmos a igreja sem Cristo. O século 21 é uma grande armadilha para discutirmos os nossos próprios prazeres hedonistas sem Cristo. E a igreja tem que estar atenta a isso. Tem que voltar os seus olhos para Jesus. Senão, nós vamos nos sentir assim, ó, perdidos. Quem é o grande mentor espiritual seu? É o pastor fulano, é o bispo ciclano. Não, é a bispa, é o apóstolo, é a apostila, é não sei quem. Nosso líder espiritual é Cristo. A doutrina é de Cristo, a glória é de Cristo, a igreja é de Cristo. Nós nos reunimos aqui porque Cristo nos chamou, nós cantamos para a glória de Cristo, nós ofertamos, damos dízimo porque Cristo nos manda fazer isso, e administramos isso porque Cristo manda, e ponto final. Igreja, volta os seus olhos para o guia espiritual, que é Jesus. Leia a palavra de Jesus. Ore a Jesus, abra seu coração para Jesus, fale com Ele no silêncio do seu quarto, e louve a Ele na comunidade, cante louvores, e aprenda a palavra aqui, na casa do Senhor, mas não substitua Cristo por amigos, não substitua Cristo por falsos profetas e profetisas, não substitua.
porque esse caminho é de morte. Tudo o que precisamos saber já está revelado na Bíblia. Leia a Bíblia. Viajei 300 quilômetros para ir num profeta que me disse que você está passando por um momento difícil, meu filho, minha filha, mas Deus vai te dar vitória. Ai, que maravilha. A Bíblia já diz isso. Não precisava ter viajado. A Bíblia já diz. Eu estava lá, não sabia se eu podia fazer sociedade com a pessoa ou não. E aí eu fui lá e o profeta disse assim, você não pode fazer sociedade porque é ímpio. E aí eu saí decidido, não vou fazer. Está na Bíblia, abre em Coríntios, porque Coríntios diz, não faça sociedade com ímpio. Mas como a geração WhatsApp fast food, é mais fácil você correr atrás disso do que se debruçar sobre a palavra de Cristo. Mas como disse o reverendo Alexandre recentemente no sermão, domingo passado, quando o diabo chega, Cristo usou a palavra. Nós precisamos voltar à palavra de Cristo. Daí, meus irmãos, a pergunta que fica, o que é que eu levo para casa? Cristo. Para o mundo que está perdido, Cristo. Para os colegas que estão indecisos, Cristo. Para as dúvidas, Cristo. Para as inseguranças, Cristo. Fala com Ele, ora, no silêncio do seu quarto. E volta para a sua casa, e quando alguém perguntar para você, sobre o que o pastor falou hoje? Sobre Cristo. Isso aí é. Nenhuma novidade? Não. A velha doutrina sobre Cristo. Só isso. Nada mais. Palavra do Lee Strobel. Devemos entender a tarefa à nossa frente, para que possamos determinar a melhor abordagem para alcançar as pessoas com a mudança de vida do Evangelho eterno de Jesus Cristo. O que muda o coração das pessoas é o Evangelho eterno de Jesus Cristo. A nossa missão? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quando alguém chega para mim e diz, pastor, eu não sei o que fazer da minha vida, eu falei, eu sei. Sabe, tu és profeta. Sou sim, abre a Bíblia. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Agora você sabe o que fazer. Vai e faz. Pastor, não, eu estava querendo saber se eu tinha que fazer o quê. Não, isso é importante. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Ide por todo o mundo. Ou você acha que essa tarefa é só dos pastores? Não, de todos nós. E quando você faz isso, você sente Cristo caminhando com você. Você sente Cristo do seu lado, te potencializando. Você termina de falar com alguém, você sai da conversa, a pessoa diz, como você me abençoou? E você fala, Senhor, muito obrigado, eu não sabia o que dizer, e o Senhor me deu as palavras certas, palavras que o Senhor trouxe à minha memória, já reveladas na palavra. Valeu a pena aquele tanto de horas sentado na igreja. Eu fui bebendo, uma hora serviu, né? É bom ser útil. É bom ser bênção. É por isso que nós fomos abençoados. Então, meus irmãos, estamos diante de um grande desafio, o de não nos esquecermos de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Esse é o momento da nossa oração. Eu queria convidar você a falar com Cristo agora. A palavra dele diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Ele pode ouvir cada coração agora. Só Ele, Supremo Pastor, pode fazer isso. A palavra dele diz que Ele ouve a nossa oração e Ele responde a nossa oração, quando nós clamamos. E a nossa ênfase aqui é exatamente essa. Buscar a Cristo. Se você está inseguro ou precisando de alguma resposta, peça que o Senhor te conduza. Esse é o momento da oração intercessória. Nós queremos interceder junto a Cristo por você, para que Deus te abençoe ricamente, para que seu testemunho abençoe outras vidas, para a glória do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, somos todos iguais aqui, não existe ninguém melhor ou pior.
Somos filhos e filhas do Senhor, resgatados por tua imensa graça. Estávamos perdidos e o Senhor nos encontrou. O Senhor nos resgatou e nos mostrou o caminho, a verdade e a vida. E por isso, Deus, nós bendizemos o teu nome pela obra redentora de Cristo Jesus em nós, por nós. Se existe alguém aqui ainda que não entregou sua vida a Cristo Jesus, que não tem experimentado esse privilégio de falar com Jesus Cristo todos os dias e de ler sua palavra e entender pela obra do teu Santo Espírito, em nome de Jesus, que hoje seja transformador nessa vida. E que a partir de hoje essa pessoa possa experimentar esta caminhada com Jesus Cristo. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Não permita que os nossos olhos mirem outro guia espiritual que não seja Jesus Cristo. Não permita, Senhor, que o nosso coração seja ludibriado por outra mensagem que não seja a mensagem de Jesus Cristo. Não permita, Senhor, que a nossa fé esteja firmada em outra doutrina, que não seja a doutrina de Cristo Jesus. Por isso, Deus, em nome de Jesus Cristo, toma-nos por tua boa mão e nos conduza ao centro da tua vontade, para a glória do Senhor. E que possamos, com júbilo nos lábios, sair daqui professando esta fé maravilhosa, que enche o nosso coração de alegria e certeza da sua presença sempre conosco, em todo lugar, a qualquer tempo. Oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.